Bom dia, Shalom, a paz do Senhor Jesus, nessa manhã de tarde abençoada, nosso Deus, sistema sempre superior de pesquisa teológica. Nós vamos dar início à introdução ao resumo dos assuntos concernentes à escola bíblica, os estudos teológicos, da lição bíblica, nesse livro do professor, dons espirituais e ministério. O texto áureo ele se encontra em Efésios, capítulo 4:8, em que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que a noiva venha buscá-la. Os textos aqui diários no 1 Coríntios 12:4, que é a diversidade de dons, os dons e a unidade da igreja, a concessão dos dons, os membros do corpo de Cristo, procurar com zelo os melhores dons. Os dons são para aperfeiçoar os santos. Nos estudos, nossas aulas, um abraço a todos aí também. Você que é um estudante de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Deus abençoe todos os mestres, o rabino, no Brasil, no mundo inteiro, no Belém do Pará, a todos os pastores, toda a igreja, a eclésia, os teólogos, enfim, e todas as instituições. Em Romanos 12, diz assim: porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. E pela medida da fé, Deus repartiu a cada um dons. Então nós temos corpo e membros, temos os membros, tem a mesma operação. Cada membro, o corpo, ele tem uma operação, uma função. E Deus deu dons, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então ele fala aqui, se é ministério, seja em ministrar. Você que tem ministério, você que tem chamada para lutar uma visão de Deus, uma direção de Deus, pequeno e grande, independente do tamanho do ministério que Deus vai te dar. Pode ser o ministério de João Batista, do exército, ministério de profeta, profética, ministério da sabedoria de Salomão, de reinado, de Davi, enfim, de juízes. O que exorta, use esse dom e exortar. A palavra de Deus nós temos que exorta, consola para edificar a igreja. As pessoas, a vida são edificadas. Você tem o dom de exortar, exorte. Use o cajado, reparta, faça com liberalidade. Liberalidade, que preside com cuidado, com o que exercita a misericórdia com alegria. Para exortar com misericórdia, alegria, com unção, cajado que é seco, bate pesado. Esse é o sermão quando Cristo ministrou forte ali aos apóstolos. E Pedro falou: Senhor, para onde nós vamos? Foi tão forte o sermão, só tu tem palavras de vida. Então o sermão exortou forte, ele bateu pesado, mas a exortação ela vem com misericórdia, alegria, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você é batizado do Espírito Santo, que dá vida à sua alma, ao seu espírito. Do Espírito Santo há variedades, variedade de dons, diversidade, mas um Espírito. O Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Você vê, variedade de ministérios, tem muitos ministérios aí. Há diversidade de operações, mas é o mesmo. Deus opera em tudo e tudo, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que se for útil. Então o dom é dado no momento que é preciso. O melhor dom, eu sempre digo, nossa tese,
O melhor dom é o dom do momento, que vai ser usado ali onde Deus quer usar no momento. Qual é o momento de Deus? Ele quer usar na adoração, que é adorar. Ele vai cair na adoração. É o momento de Deus ali. Ele quer agir na cura de vida. Não, ele quer que o paralítico ande, coxo. É o dom de Deus. Né? Ele quer profecia, ele quer a revelação. Não, Deus, ele quer aquele momento para batizar todos ali no Espírito Santo em língua estranha. Né? Então é o dom do momento. Não, hoje Deus, todo dia ele quer prosperar. Não, é o dom da profecia e da prosperidade. Né? Que é abençoar. Tá? E a Bíblia fala de Pentecoste, que define os dons como a manifestação sobrenaturais concedida da parte do Espírito Santo, e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre, nós vamos falar sobre isso, um ponto central, que os dons são atuais bíblicos, os dons são base bíblica, os dons na Bíblia. Tá? Nós temos aqui mais alguns minutos, aí são só 10 minutos, nós estamos usando. No Antigo Testamento, os dons que eram usados, a palavra hebraica significava dádiva. A origem dessa palavra está na raiz hebraica, Natan, que significa Natan, dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas, a sacerdotes, a profetas e a outros. Todos os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança. Tá? No Novo Testamento, você vê a nova aliança, os dons de Deus estão dispostos, né, para a igreja. Os dons ele vem para a igreja, para fortalecer, revertir a igreja. Efésios, né, 6:10, revestido da couraça, do escudo, do capacete, da fé, né, tá? O revestimento de poder. Tá? Tem esse direito através de Jesus Cristo. Né? Ele batiza com água, mas vem João Batista batizava com água, mas Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, faz fogo. Por isso que tem igreja que só tem, trabalha só no Espírito Santo, mas tem igreja pentecostal dela que ela já é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Ela tem fogo, ela tem poder, ela tem unção, ela tem a libertação, tem a cura. O rubi está libertado, né? Uma dádiva da igreja. O assunto de 3 categorias de dons de serviço, dom do ministério, né? Coríntios, Paulo aos Coríntios, Paulo e Romano aqui, nós estamos reduzindo rápido aqui. O apóstolo impõe assuntos e ele não parece querer exaurir a lista. A preocupação é exortar os irmãos a buscar. Paulo se preocupava, encorajava, confortar e edificar a igreja de Cristo como glorificar Deus, né, na evangelização. A palavra de Deus tem um dispositivo de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Deus. Edificar, ela fica edificada, como uma fortaleza de poder. Os dons de serviço espirituais, ministeriais. O dom de serviço, o apóstolo Paulo, onde mostra a igreja, lembrando que os membros do corpo de Cristo, tá? É assim como os membros do corpo, despede um dos outros. Ele vai falando e revelando a função do corpo, né? O ofício diagonal, exorta e encorajamento, conhecendo os dons espirituais, para que você conheça o dom de Deus. Em 1 Coríntios, dom da sabedoria, da palavra, da ciência, da fé, da cura divina, operação de maravilhas, profecia, discernimento, espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então você vê que tem igreja que tem poucos dons, né, usados. A igreja ela tem que estar ministrando a cura divina, muitas pessoas doentes, a fé, a ciência, a palavra inteligente, operação de maravilhas, milagres, a profecia, todo esse discernimento, a experiência, a manifestação do poder de Deus. Em Coríntios, nas igrejas, predominando a sabedoria de Deus dentro do homem. Devemos ensinar e respeitar os dons e repartir esse dom. Elias passa a unção para Eliseu, a autoridade, a unção. Moisés passa para Josué. Você vê de 2 em 2, você tem que transferir, transfere ela, vai passando de um
para cada membro, acerca dos dons ministeriais. É o propósito do Senhor, é o estudo pentecostal. Por isso que aos neopentecostais e os pentecostais, né? Promover o crescimento da igreja. O Daniel Berg, 2 missionários do Navírio, que veio da Suécia, da Suíça, e lá a Igreja Batista, né, tem o Espírito Santo, mas não eram batizados, a Igreja Avivada, com fogo de Deus, né? Fire, fogo de Deus, pelo fogo do Espírito Santo. Fire, fogo. Né? E vamos fechar aqui para finalizar nossos comentários, né, da doutrina do Espírito Santo. Então, eu quero encerrar aqui que Corinto era uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Você vai ler 1 Coríntios 12, a diversidade dos dons, os tipos de dons que eram usados, né, para a edificação da igreja. Falar em língua se edifica a si mesmo, né? De Deus, anjo, a pessoa. Por isso que o homem de Deus, o pastor, que ele é batizado, nós ministramos com variedade de línguas, são muitas ministrando com variedade, ele é mais forte, ele fica edificado espiritualmente com esse dom pessoal. Tá? E nós vamos encerrar aqui, tá? Na conclusão aqui do curso O Caminho de Deus, a respeito dos dons, que Paulo, como um pai, desejava explicar aos Coríntios. O estudo dos dons de Deus aos homens é a ampla na presença e recursos, tá? Que o Senhor dá a serviço, né? Dons para ser usados nos dias de hoje, né? E o apóstolo Paulo, eles deixaram a existir esses dons, não pode extinguir os dons, use os dons, aviva esses dons, então batiza, né? E põe as mãos, né? Os dons espirituais à nossa disposição, eles são um exemplo, a multiforme graça de Deus. Tá bom? Deus abençoe, o nosso tempo é breve, Deus abençoe, até a próxima aula do Sistema Informações Teológicas. Fique no paz.